Na minha mente acumulavam-se ainda muitas perguntas. O relato de Madalena estimulou ainda mais a minha curiosidade. Mas tinha de cumprir o que fora planejado pelo cavalo de Troia. Era imprescindível que eu estivesse perto de Pedro e de João no momento em que descobrissem a demolidora realidade do túmulo vazio. Como iriam reagir? Os fatos aconteceriam como contam alguns dos escritores sagrados. Neste aspecto, pelo que tinha visto e ouvido, nem mesmo o fidedigno João tinha respeitado a ordem cronológica daqueles primeiros acontecimentos. Mais ainda, essa parte do seu evangelho aparece alterada. No capítulo 20, como é fácil de comprovar a famosa corrida para o sepulcro intercalada antes da aparição do Rabi a Maria Madalena. Lendo o evangelista, tem-se a impressão de que Madalena foi ao túmulo sozinha, sem as mulheres. E que, assim que descobriu o sepulcro vazio, foi correndo à cidade. Disse-o aos discípulos, e Pedro e João saíram disparados para a quinta de José. Incompreensível. A correção dos evangelistas como historiadores e notários dos fatos ditos de Jesus de Nazaré deixa muito a desejar. Quando saí da casa fiz uma rápida ligação com o módulo, para anunciar a Eliseu que me dispunha a cobrir outro dos objetivos do plano. Eram 8h45. O rebuço tinha aumentado nas ruas da cidade. Seguindo a inteligente recomendação do meu irmão, decidi evitar as aglomerações. Perdera de vista os discípulos, mas imaginava qual seria a sua rota. Estavam, com toda certeza, percorrendo, no sentido contrário, o mesmo caminho que eu fizera para ir até a mansão de Elias Marcos. Se agisse com rapidez, talvez chegasse à quinta ao mesmo tempo que eles. Subi rapidamente a rampa que desembocava na fachada do palácio de Herodes, deixando o recinto amuralhado pela porta dos jardins ou do ângulo. E dali, sempre correndo ao lado dos setores oeste e norte da muralha, não demorei a avistar a dupla corcova rochosa do Gólgota. O meu espírito estremeceu ao reconhecer as estipes verticais, negras nuas, recortadas sobre o fundo azul do céu. Procurei não olhar e continuei na minha frenética corrida, entre o olhar atônito dos peregrinos que tinham montado as tendas junto dos muros e que sentados nas suas esteiras, se ocupavam a moer o grão, penteavam as barbas e cabeleiras com largos pentes de madeira ou mexiam a comida nos grandes caldeirões comunitários. Deixei para trás o concorrido caminho que partia da porta de Efraim em direção a Jafa, mas antes tive de ouvir as maldições de um aguadeiro indignado em quem eu tropeçara e cujo odre, inevitavelmente rolou por terra. Não estou muito certo, mas acho que a minha descida do Cerro do Gareba ao Vale do Tiropeu foi acompanhado de algumas pedradas furiosamente atiradas pelo atropelado e pelos guardadores de ovelhas, cujos rebanhos ficaram meio descontrolados à minha passagem. Ofegante, cruzei o caminho de Cesárea, correndo ladeira abaixo, ao encontro da via que conduzia ao norte. Ao pisar o caminho da Samaria detive-me durante alguns segundos. Precisava de oxigênio. Fui olhar a vertente oriental da calçada, tentando reconhecer a propriedade de José. Um brilho me fez virar o rosto para o lado esquerdo. E, com muita inquietação, vislumbrei no fim do poeirento caminho uma turma romana, uma pequena unidade de cavalaria. No total, uns 30 cavaleiros, com as suas reluzentes couraças de ferro entrançado e as características calças vermelhas ajustadas. Certamente regressavam à fortaleza Antônia. E, embora os seus cavalos tordilhos fossem a passo e se encontrassem ainda a uns 200 metros, evitei novo encontro com as longas e pontiagudas lanças dos soldados. Saltei o pronunciado barranco e me escondi entre os zambujeiros e as moitas. Desta vez a sorte esteve do meu lado. Pouco depois, quando senti que a patrulha se afastava, recomecei a andar, deixando pedaços do manto entre os cardos e as urtigas. Não demorei para ver a cerca de madeira caiada. Saltei, procurando fazer o menor ruído possível. Depois de verificar a posição do sol, me dirigi para sudeste. Aquele lado ocidental da plantação estava cheio de hortaliças.
Fui-me esquivando como podia as fileiras de escalônias, a cotizada variedade de cebola egípcia, assim como aos alhos de cavalo ou porros, as belas e cuidadas escarolas de berinjela e, logo a seguir, à minha direita, entre as primeiras filas de árvores de fruto, reconheci as paredes imaculadas da casa do hortelão. O silêncio continuava a reinar na quinta. Diante de mim surgiam altas videiras, as tamareiras de Beirute que o velho proprietário importara da costa fenícia e que cuidava com muito cuidado. No outro lado da vinha erguia-se o pombal, que me trazia angustiante recordação minha. O que fazer? Esconder-me de novo naquele pombal? Rejeitei esta ideia. A primeira coisa que eu tinha de comprovar era se os discípulos tinham chegado. Escolhi o pomar e, sem um menor ruído, como em outras vezes, fui avançando entre as árvores. Era muito estranho os cães não darem sinais de vida. Mas atribuí isso à presença prolongada dos guardas e legionários. Rodeei a casinha pelo lado de trás e, deixando a boca do poço à minha direita, acabei por me agachar entre os pequenos troncos das árvores, que começavam a fazer sombra no suave promontório rochoso. Tudo em frente às escadas que davam para o sepulcro continuava inalterável. Os mantos, as maças e a marmita continuavam ali, esquecidos. Não havia qualquer sinal de Pedro ou de João. Supus, acertadamente, que a sua passagem pelas vielas de Jerusalém não tinha sido tão rápida como a minha. Aqueles minutos ajudaram-me a recuperar o fôlego. Confirmei a Eliseu a minha posição e este, prudentemente, recordou-me que eram 9 horas e que tinha 90 minutos para regressar ao berço. Não me esquecera. Mas antes tinha de descobrir uma forma de subtrair temporariamente uma das peças vitais em todo aquele enredo e, é claro, para nossa nova exploração. Não tive de esperar muito. Poucos segundos depois da ligação auditiva, João surgiu na bifurcação do caminho que começava na cancela de entrada da quinta. Vinha suando, muito agitado, respirando pela boca, com os seus negros e grandes olhos quase fora das órbitas. No seu rosto havia uma mistura de medo e de esperança. Antes de optar pelo caminho que levava ao sepulcro, dedicou uns instantes inspecionando os arredores. O jovem discípulo sabia da guarda e, embora Madalena tivesse dito várias vezes que o lugar estava deserto, resolveu se certificar. Convencido de que a zona estava calma, deu cautelosamente alguns passos, detendo-se ao ver no chão os mantos dos levitas. Aquilo surpreendeu-o. Agachou-se, pegando num dos bastões, murmurou com raiva: "Bastardos!" Deitou fora a arma com nojo e, enxugando o suor da testa com a aba da manga à esquerda da sua túnica cor de osso, olhou em frente, diretamente para os degraus que desciam para o fosso ou antecâmara da gruta funerária. Hesitou. Depois de descer o primeiro degrau ficou imóvel. Voltou a cabeça na direção do caminho por onde tinha vindo e, com um esgar de impaciência pela demora do amigo, encolheu os ombros. Desceu os pequenos degraus e parou de novo na estreita passagem. Como estava de costas, não consegui ver a reação dele perante a visão das pedras deslocadas. Continuava indeciso. Colocou-se diante da boca da gruta e, depois de dar uma segunda olhada para trás de si, inclinou-se, tentando perscrutar o interior escuro da cripta. Permaneceu assim, de cócoras e com a mão esquerda apoiada na borda superior da pedra circular, que tapava metade da entrada, até que os sonoros e dramáticos arquejos o alertaram e obrigaram a voltar-se pela terceira vez. Era Pedro. Embora, de fato, eu o tivesse visto sair primeiro da casa dos Marcos, a idade e a nada desprezível gordura que se acumulava no ventre e dorso tinham-no deixado para trás. Não pude evitar. Tive pena do esgotado pescador. João correu escadas acima e, ao vê-lo, Simão Pedro ficou parado interrogando com os olhos. Mas o seu esforço fora excessivo e teve de encostar-se a uma árvore, preenchendo o silêncio daquele lugar com intermináveis inspirações ofegantes. A sua recortada barba branca gotejava um suor abundante, enquanto a túnica ficava encharcada e colada à pele. Mas a sua curiosidade e inquietação eram mais fortes do que o cansaço.
E com um gesto da mão, incapaz de articular palavra, interrogou de novo o companheiro. João, junto do primeiro degrau, negou com a cabeça. Mas não percebi o que ele quis dizer. Imagino que Pedro também não interpretou corretamente aquele gesto de negação. Estaria o discípulo a referir-se à ausência do cadáver ou a explicar-lhe que não tivera tempo nem a oportunidade de entrar na gruta? Pesadamente, sem deixar de ofegar, com um mal dissimulado desgosto, que tornava mais pronunciadas as rugas do rosto, Simão aproximou-se do amigo e, sem qualquer pergunta ou comentário de qualquer deles, desceu as escadas. No meio do caminho, ao descobrir o negro buraco da entrada, titubeou. Foi uma fração de segundo. Como um meteoro, pôs-se de joelhos e entrou como uma bala no sepulcro. João, perplexo e admirado perante a indubitável valentia do seu companheiro, nem se mexeu. Ainda não tinha passado um minuto quando vi aparecer a careca do Galileu. Desta vez, saiu da gruta, cansada e lentamente. Tanto João como eu estávamos pendentes do seu rosto e da sua possível reação. Levantou-se com dificuldade, cambaleante, sem abrir os lábios, procurou descanso na rocha que servia de proteção à boca do poço que, como disse, estava tombada à entrada do sepulcro. Os seus olhos claros estavam fixos em parte nenhuma. Parecia hipnotizado. Pálido e alheio a quanto o circundava. João, nervoso e impaciente, gritou-lhe da boca do sepulcro. Então compreendi que o Zebedeu não tivera tempo de distinguir com nitidez a superfície do banco em que repousou o corpo do mestre. Era lógico. Embora o sol já tivesse remontado o topo do Monte das Oliveiras, iluminando as terras com uma doce claridade meridiana, a luz que irrompia na câmara mortuária era escassa. E suponho que o decidido Pedro, como Madalena e como eu próprio, se havia contentado com apalpar o vazio,